Fala aí, gente, bom dia, muito bom dia para você que está chegando aí agora. Faça um excepcional dia e tamo junto aí para mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. E ó, já escreve aí, estamos ao vivo. Para você que está assistindo no replay, não esquece de deixar o seu feedback, deixar seu comentário aí. Para você que está ao vivo comigo, já explode esse coraçãozinho, já chega explodindo o coraçãozinho aí, gente. Pra que, Francisco, explodir o coraçãozinho? Explodir o coraçãozinho quando eu falo é para que o Instagram ele possa entregar aí a mensagem para mais pessoas. E bora aí. Ó, tem uma mensagem aqui para você. É algo que, se você estiver passando por algo, você vai escrever essa mensagem aí, ó. Escreve aí, não sei qual que é o momento, mas muitas vezes você não vai entender qual que é o momento. Mas quando você estiver passando em algum momento, você vai falar. Então já escreve essa mensagem aí, ó. A mensagem é o seguinte, ó. Você vai falar assim, ó. Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Exato momento. Qual momento, Francisco? Eu não sei qual que é o momento. Mas o momento que você estiver passando aí, você vai falar. Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Já escreve essa mensagem aí para você estar falando durante seu dia aí, nos momentos que você estiver passando, beleza? Então essa mensagem é uma mensagem para você levar ela para o seu dia a dia aí. Bora aí então, bebe água aí. Começa já seu dia aí, já bebendo alguinho aí. Bora para a leitura de hoje. A leitura de hoje é bem forte, gente. Hoje é o bom samaritano. Está em Lucas 10. Só que essa mesma passagem também ela está em Mateus 22, 34 ao 40. E também em Marcos 12, 28 ao 34. Interessante esse número 34 aqui. Interessante. Então é isso aí. Já escreve aí de onde você está falando. Escreve aí seu nome e a cidade de onde você está falando. E bora aí para mais uma oportunidade. Aí que o Senhor nos dá. Mais um dia aí. Tamo junto aí. Bora aí então. Ó, o bom samaritano. Bora ler então. Bora ler, bora buscar logo a nossa primeira premissa do dia, gente. A minha primeira premissa já é buscar a Deus o tempo todo, gente. Você não deve esperar buscar a Deus somente, por exemplo, quando você fosse deitar, ou buscar a Deus quando você for para a igreja. Você tem que estar buscando a Ele o tempo todo. Você tem que estar com Ele o tempo todo, porque Ele está contigo o tempo todo, você percebe? Então vamos aí, ó. O bom samaritano, né? Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou. Eu acho massa demais esses evangelhos, quando começa com as perguntas, gente, ó. Olha só. A pergunta desse mestre da lei aqui, desse doutor da lei, ele vai fazer para o mestre. E ele perguntou: mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Jesus fez uma pergunta: o que está escrito na lei? Como é que lês? Como é que lês? Fez outra pergunta em seguida, né? Respondeu ele, olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Uau! 2 mandamentos fortes que ele falou aqui. Olha isso. De todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força, de todo o teu pensamento. Isso que eu falo para você. Pensamento seu, ele tem que estar o tempo todo com o Senhor teu Deus, como fala aqui. Aí no versos 25, falou Jesus: respondestes bem, fazeis isso e viverás. Mas tem um mais aqui, ó. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele perguntou: quem é meu próximo? Jesus então contou uma parábola. Que massa, olha só. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que despojaram, e depois de teres o maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Presta atenção lá. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se e atou-lhe as feridas, deixando nelas azeite e vinho, e colocou-a sobre a sua própria montaria, e o levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, né, que era o dinheiro, a moeda daquela época, tirou 2 denários e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais na volta te pagarei. Qual desses 3 tem sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Josiane, bom dia. Então nessa passagem Jesus ele mostra aqui para nós, ó, quando ele fala dos 2 mandamentos, tem um aqui que eu já ouvi muito falar sobre ele, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí muitas vezes a gente não entende essa passagem e acaba meio que amando o próximo, esquecendo de se amar. Só que nessa passagem Jesus fala sobre uma parábola de um homem que tinha sido maltratado, assaltado, né? E aí ele dá um exemplo aqui totalmente distorcido daquilo que a gente muitas vezes esquece dessa passagem e foca só em realmente no outro exemplo que eu acabei de falar para você, que é o exemplo de amar o teu próximo como a ti mesmo, e você muitas vezes se esquece de se amar. Só que nessa passagem Jesus dá o exemplo de três pessoas que, ao passar pelo aquele homem que estava caído, que tinha sido assaltado, ele dá o exemplo do primeiro, que veio
um sacerdote, e o segundo, ele dá um exemplo de um levita. E o terceiro dá um exemplo do samaritano que viajava. Então ele dá três exemplos para a gente entender esse mesmo mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então muitas vezes nós vamos só para aquele outro. Eu mesmo só pensava naquela outra passagem que eu tinha acabado de falar, que é quando, por exemplo, uma mulher, ela amava seus filhos e seu esposo, fazia tudo o que ele queria, deixou de visitar sua família por conta dele, deixou de frequentar a sua faculdade por conta do seu esposo, e aos 25 anos de casado ele larga ela por outra mulher mais jovem. Então esse exemplo aí, depois ela se questiona sobre o amor. Ela se questiona porque dedicou a vida toda amando a ele e amando aos filhos, e de que adiantou, né? Então nessa passagem, nesse exemplo, ela amou a eles, mas esqueceu de amar a ela própria. Esqueceu de amar. Mas esse exemplo que Jesus nos traz aqui é o que muitas vezes acontece. Você às vezes passa realmente por essa passagem aqui. Eu digo assim, um exemplo, eu fiquei com essa semana, aqui foi feriado na quarta-feira na minha cidade, que eu ia passando, eu vim de outra cidade, porque não era feriado lá, e eu tive que trabalhar nessa outra cidade. E aí eu ia passando e eu vi esse mesmo exemplo. Eu ia passando na rua e eu vi um cara encostou a moto e estava dormindo bêbado do lado da moto. Aí eu ia passando no carro. Aí eu pensei nessa mesma passagem aqui que Jesus fala. Então aquele cara, ele estava deitado ali na moto, de lado na moto, e a moto encostada, ele estava bêbado. Esse estava precisando realmente. Então dessa parte aqui que Jesus fala é sobre esse samaritano aqui que precisamos ser. Precisamos ser mais esse samaritano. Esse samaritano que cuidou daquele que estava realmente passando por aquele momento, que estava realmente precisando. Então nessa passagem eu entendi agora esse código também, que é o código de você entender como amar o próximo como a ti mesmo, né? Então existe essas duas versões aí que eu já entendi. E para finalizar, eu vou falar sobre algo aqui que Jesus, é uma passagem bem curtinha, gente, que é Marta e Maria. E eu acho massa essa passagem aqui, que muitas vezes a pessoa realmente está dessa situação, ó. Estando Jesus em viagem, entrou em uma aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou-se aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Que massa! Nessa hora eu queria ser essa mulher, viu? Sentar-se aos pés de Jesus para ouvir falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe a sós a servir? Não te importa que minha irmã me deixes sós a servir? Ela fez essa pergunta para Jesus. Aí o que Jesus respondeu? Disse-lhe que me ajude. Jesus respondeu-lhe a Marta: Marta, Marta,
andais muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Uau! Essa passagem eu trouxe aquela finalização que é a sequência, gente, da outra. Só que acontece que Jesus nos deixa aqui uma mensagem aqui muito forte. Jesus nos deixa uma mensagem de que não devemos andar preocupado, e a outra coisa é escolher uma só coisa. Ó. No entanto, uma só coisa é necessário. Maria escolheu a boa parte. Que massa essa passagem, então, gente. Então é isso aí, gente. Bora interagir então um pouquinho aqui. E Josiana aí, ó, há dias que você não entrava aí nas minhas lives. Que massa. E fala aí como é que você tá aí, tudo bem? Então, gente, ó, no início da minha live eu falei algo aí que eu tirei de um livro chamado Uma Vida com Propósito, né? Que eu falei, ó, Deus, presta atenção nessa frase que eu até falei assim, escreve essa frase para você levar o seu dia a dia. Então é algo que eu peguei ontem nesse livro e vou levar para o meu dia a dia. E a frase é assim, ó, Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Mas eu falo para você, que exato momento você está passando para você, por exemplo, tá trazendo sempre essa frase aos seus lábios. Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Então muitas vezes você vai fazer uma prova, fala isso. Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Então tirei essa frase do livro, né, Uma Vida com Propósito. E eu aconselho muito a você a ler esse livro. Ah, Francisco, mas eu não tenho como comprar esse livro. Hoje tá muito simples, gente. Você é só dar um Google, né? Audiobook do livro Uma Vida com Propósito e ouvir. Eu tô ouvindo esse livro esses dias e ontem eu tava pegando umas frases deles que é massa, que são pequenas frases que ele dá um exemplo de você pegar essas pequenas frases e ter contigo o tempo todo. E dessas pequenas frases ele fala que muitas vezes a gente pega algo muito prolongado e acaba meio que não pegando ali os insights, né? Não pegando os códigos ali. E muitas vezes ele fala, pega uma simples frase e coloca no seu dia a dia, né? E eu até notei outras frases aqui bem massa. Uma que é assim, ó, querido Jesus, mais de que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Que massa. E aí eu peguei outra aqui também, ó. A outra que eu achei massa foi quando ele fala assim, ó, as orações, ela permite que você fale com Deus, e as meditações, ela permite que Deus fale com você. Uau! E a outra frase que eu peguei também foi essa aqui, ó. Para que eu viva em Cristo e jamais me deixar, tu és meu Deus, jamais me deixar e tu és o meu Deus. Então eu fui pegando várias frasinhas assim, eu digo, cara, eu vou anotar essas frases e vou trazer para o meu dia a dia. Então é isso aí, gente. Foi então mais um aí da nosso dia a dia. Bora aí então pro nosso Boots, o Boots do dia, a mentalização,
que é trazer essa mentalização, né, gente? O Búzios é quase... O Búzios, gente, para você que não entende, ele é quase como uma meditação. Então, é quase como aquele momento que você diz assim: Senhor, eu permito que o Senhor agora converse comigo. Como eu falei, a oração, ela permite que você fale com Deus, mas a meditação, ela permite que Deus fale com você. Então bora pro Búzios aí. Se você quiser fazer junto, você faz. Se não quiser, não tem problema. Coloca suas mãos na cintura aí, posição de poder. E fecha seus olhos. Respira fundo aí, juntinho aí. É só você puxar lá, puxar o ar pelas narinas e deixar ele entrar e depois soltar de bem devagar. Faz assim, ó. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu falo assim, ó. A ti eu rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigado por essa manhã. Obrigado por estar renovando a nossa identidade, renovando o nosso propósito aqui na Terra. Obrigado por cada dia mais e mais o Senhor nos mostrar que Tu estás o tempo todo com a gente e muitas vezes nós se afastamos de Ti, Senhor. Muitas vezes, quando a gente não entende que mesmo nas preocupações, assim como falou no Evangelho, que Marta estava preocupada ali com suas lutas, e muitas vezes a gente não entende que no mesmo modo você tem que entender que tudo que você está fazendo, Deus está o tempo todo com você e você tem que estar o tempo todo com Ele, nos seus pensamentos, nos seus afazeres, nas suas lutas. E o tempo todo você tem que estar trazendo Deus aos seus lábios, que você possa entender mais sobre essa intimidade com o Pai, se aproximar cada vez mais e entender quem você verdadeiramente carrega, quem você verdadeiramente carrega, né? Você é imagem e semelhança daquele que te criou e que está o tempo todo com você, e você muitas vezes se afasta, mas Ele nunca se afasta de ti. Então que você possa entender nessa manhã que a sua primeira premissa do dia seja para Ele. Que a sua primeira premissa do dia seja para Ele. Respira fundo aí mais uma vez. Esfrega suas mãozinhas aí. Abre um sorriso e fala assim: já é. Já é. Tamo junto aí, gente. Mais um dia aí. E bora aí para mais uma labuta, né? Então deixe no seu coração aí e faça um excepcional dia, como eu sempre falo. É você que faz o seu dia, né? É você que faz o seu dia. E Deus já preparou o dia, mas só que é nós que fazemos o nosso excepcional dia. E não permitir que as coisas ou muitas vezes os obstáculos e os problemas que aparecem no nosso dia a dia a gente impeça de fazer um ótimo dia. Então, se aparecer problemas são feitos para ser resolvido. Escreve aí: eu amo o problema, que quando aparece
e você começa a entender quem verdadeiramente você carrega, você vai entender que, pô, se aparecer um problema, aqui tem algo para ser resolvido. E quando você entende que apareceu um problema e que Deus está contigo o tempo todo, não tem como você não resolver. Quando você, muitas vezes, às vezes, muitas e muitas vezes, a gente fica remoendo as preocupações. Então esquece as preocupações, porque quando você se preocupa, pior fica. Mas quando você foca no foco ao contrário, aí muda tudo, muda o jogo. Então é isso aí, muda o jogo e tamo junto.